Está pedindo, então vamos fazer um vídeo sobre a estagnação do Brasil. Bom, o PIB brasileiro ele vem ganhando percentagem com relação ao mundo desde 1980, então não é uma coisa nova. De 2003 a 2011 houve uma grande subida, tá vendo? Depois de uma queda. Então a gente percebe que o PIB não sobe em linha reta, ele sobe zigue-zagueando. E agora, a partir de 2011, houve uma queda do PIB do Brasil em relação ao PIB mundial. Mas é uma coisa natural e esperada, posto que o trem é sempre exagerado. Tá? O real ele se valoriza muito diante do dólar, tá? A hora se desvaloriza, então o trem é assim mesmo. Só quem não entende de economia que se assusta com esses revés. Tá? Mas vocês podem reparar também que aqui, vamos botar 1,50, aumentou para quase 3,50. E agora voltou para 2,75, ou seja, não devolveu tudo que ganhou, devolveu apenas parte. Inclusive, está mais ou menos na mesma linha do ápice de 1997. Ó. Então tá bom, tá? Aqui está o dólar, tá com o real em relação ao dólar, já tirado as duas inflações dos Estados Unidos e do Brasil, tá? Estados Unidos pelo Consumer Price Index, o Brasil pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas. Então, o que a gente repara? Que o Brasil sofreu uma grande crise econômica, daí a desvalorização do real, tá vendo? Isso aqui por conta do nosso déficit na conta de petróleo. Na medida em que a Petrobras veio aumentando a produção de petróleo, o real pôde se valorizar. Só que agora em 2013 a produção não foi tão boa, então parou dessa linha de tendência de valorização do real, acabou mudando. Eu botei aqui linha reta, tá? Diz que em 2020, até 2020, a produção de petróleo do Brasil vai dobrar, então pode ser que o real ainda se valorize mais um pouco. Eu, sinceramente, não sei dizer o que vai acontecer, porque parece que as projeções não são muito confiáveis e o brasileiro também está consumindo muito. Mas então a gente pode reparar aqui, ó, que quando o real se valoriza, que é daqui até aqui, ó, tá vendo? O brasileiro sente que ele está com alto poder de compra e acha que está tudo bem. Tá? E na medida em que o real se ajusta a um preço mais equilibrado, tá vendo? Aí a gente acha que a economia está em crise. Então isso aqui o real valoriza, ajuda a combater a inflação e dá alto poder de ganho para o brasileiro. Aqui o real se desvaloriza, a inflação aumenta e o brasileiro começa a viver uma meia crise. Tá? Vocês reparem que essa subida aqui do dólar em relação ao real é bem menor do que a subida que houve no período do Fernando Henrique Cardoso e no início do governo Lula, tá? Olha que a subida aqui, ó, é bem maior, não se compara. Então isso aqui para mim não é uma crise, é apenas um ajuste. E por que está acontecendo esse ajuste? Está acontecendo porque os nossos termos de troca, é o principal dado da economia, tá? Ele veio subindo, tá vendo? Até 2011, de lá para cá vem caindo. Eu não sei se esse trem vai continuar, se vai voltar a subir, tá? Então, o termo de troca é o principal indicador da economia de um país. Quando os nossos termos de troca melhoram, a gente fica rico. Quando os termos de troca pioram, a gente fica pobre. Essa que é a verdade. E com isso, como os termos de troca pioraram, mesmo a gente exportando a mesma quantidade, a gente recebe menos dólares. Então, as nossas exportações caíram e as nossas importações continuaram aumentando. Com isso, o saldo comercial caiu. Caiu abaixo, eu fiz aqui um saldo médio, tá mais ou menos o que a gente precisa para manter a nossa economia equilibrada, o câmbio equilibrado. Então a gente repara que tem hora que está bem para baixo, tá? Tem hora aqui nós pagamos a dívida externa, aqui nós fizemos uma outra dívida externa, pagamos, tá? E aqui agora a gente está deficitário. Então é natural que o dólar se valorize diante do real e que essa linha aqui se inverta. Vamos ver como que vai acontecer, tá? Nós temos que exportar mais e importar menos, essa que é a verdade. Ou seja, tem que economizar, tem que parar de consumir e trabalhar mais. E o que está acontecendo na economia mundial para que os nossos termos de troca caiam? A China que é o motor mundial, ela está passando por um ajuste estrutural, porque ela estava crescendo a 14% do PIB, tá? E não dá para crescer numa média de 10% ao ano durante muito tempo. Então é evidente que já ia cair. O Goldman Sachs em 2003 já previu essa queda, então existe um ajuste estrutural de longo prazo. E existe também um ajuste cíclico, porque eles emprestaram muito dinheiro lá, jogaram muito dinheiro na economia para o PIB continuar crescendo acima do que poderia para poder tirar a economia mundial da recessão de 2008, tá? da crise de 2008, e com isso o crédito foi para 210% do PIB. Então agora eles estão botando o pé no freio, tirando o pé do acelerador. Então a China está passando por um ajuste e isso está prejudicando o Brasil.
Por outro lado, os Estados Unidos está melhorando, tá vendo? Aqui em vermelho, quando o saldo comercial piora, quando tem uma crise, tá? Geralmente crise mundial, o saldo deles melhora. Aqui na crise de 2008, quando melhorou. Então agora está melhorando também, tá, o saldo comercial. Ainda está deficitário, em torno de 700 bilhões de dólares, mas está melhorando. Então, parece que o que é bom para os Estados Unidos é ruim para o Brasil, o que é ruim para o Brasil é bom para os Estados Unidos. O trem está invertido. Eu trouxe aqui também para vocês verem que as exportações americanas elas estão praticamente paradas, tá? Elas não estão aumentando. As importações aumentaram, as importações estão praticamente paradas, as exportações aumentaram muito pouco, tá? Já a China, mesmo com essa crise toda, a gente repara que eles aumentaram bastante a importação, de 1,74 para 1,95, e as exportações dele de 1,90 para 2,21 em 2013. Tá? A gente pode reparar, então, que as exportações da China estão quase se igualando às importações americanas, que eles consomem demais, é um absurdo aquele trem. Olha o tantinho que eles exportam e o tanto que eles importam. Mas mesmo a China está passando as importações americanas pelas exportações. Tá? Então a gente repara também que a corrente de comércio da China já é muito maior do que a corrente de comércio dos Estados Unidos. Corrente de comércio é importação mais exportação. Então a China está muito mais importante para o mundo do que os Estados Unidos na área econômica. E se a gente colocar em escala logarítmica, então, a gente vai ver que o Brasil subiu bastante e devolveu um pouquinho. Não é nenhuma crise grave. Então, qual é a conclusão? A economia mundial, toda a economia é cíclica, a do Brasil também é, né? Não tem como não ser. E nós estamos passando por um ajuste e o mundo também. Só que não é uma crise, é um pequeno ajuste. Falou, moçada?